O sentimento, cara, todos os dias eu sinto saudade do trabalho na rua, do trabalho policial. Embora seja serviços totalmente diferentes. O serviço policial você consegue trazer medidas e soluções para a vida das pessoas imediatamente. Ou seja, você foi vítima de roubo, vítima de um sequestro. Imediatamente, quando eu me deparo com essa ocorrência, que eu consigo prender esse marginal, consigo neutralizar ele, tirar você ou sua família de risco, é uma solução aplicada imediatamente. O político, ele, por sua vez, o primeiro passo é que o policial, quando ele ingressa na política, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que entender que ele não é mais policial. É, Aham. é cômico, porém é real. Porque lá, em tese, na polícia, eu não precisaria conversar com o meu oponente. O Aham. bandido é mão na cabeça, tá preso, pouca ideia já era. DP, se quis trocar tiro, enfim, você faz o que tem que ser feito, se ele evoluiu a óbito, problema dele. E acabou. Você não tem relacionamento, de Aham. repente, com a pessoa que pensa e que tem ideia diferente. Então você combate alguém e combate mesmo, no sentido figurado da palavra. Já na política, não. Você tem que aprender a conversar com os demais, independente de ideologia política. E eu consegui fazer essa análise muito rápido. Por quê? Se eu não converso, se eu chego todo dia e hostilizo um político de esquerda, por exemplo, Aham. a hora que eu precisar aprovar um projeto de lei, o que, que ele vai fazer? Ele vai. Obstruir, ele vai fazer de Ele não quer tudo. nem saber se ele é um bom projeto ou não. Exatamente, ele não vai enxergar se é um bom projeto. Eu lembro que uma das minhas primeiras conversas com vereadores de esquerda, e você imagina, chegou eu, policial da rota, 16 anos na rota, combatendo o crime, cara de mal nos vídeos, mão pra cabeça. Eu lembro que chegou uma vereadora do PSOL e olhou pra mim e falou assim: "Você nunca vai votar num projeto de lei meu". E eu olhei pra ela e eu falei assim, ó, você me desculpa, mas existe a possibilidade sim. Se eu enxergar que é algo bom para a população, independente se foi você ou um outro vereador que fez, eu vou analisar e vou votar, porque as pessoas que nos colocaram aqui, tanto a mim quanto a você, elas estão esperando bons projetos. E se seu projeto for bom para a população, com certeza eu vou votar junto. Eu vi a cara de surpresa dela, ela, tipo, meu, será que é pegadinha? E ao longo desse primeiro ano de mandato, já estou no segundo, eu aprendi a conversar com todos de maneira cordial, de maneira Todes. respeitosa. Todos não, eu não preciso entrar aí nesse mérito. Tô brincando. Vai. Sacanagem. Mas enfim, eu aprendi que deveria conversar com os demais Uhum. políticos e tenho um bom relacionamento com os demais. Como é que os teus eleitores enxergam isso, Nantes? Porque, infelizmente, eu vejo que a gente está num momento que as paixões políticas pelos personagens são muito fortes, né? Então, imagina que tu conversar com alguém de outro espectro político pode ser enxergado como um ato de traição. Você olha ali, ele tirou uma foto com o cara do É PSOL. que eu trago os resultados na prática, né? Então, assim, eu não tenho esse receio. Eu fui colocado lá para fazer o bem para a população, o bem para as pessoas. E toda vez que eu for questionado, peraí, você conversou com um político de esquerda, um político, vamos falar de um pessoal da vida que é mais Uhum, extremo, uhum. eu vou falar, meu amigo, se eu não conversar, eu não vou conseguir trazer coisas boas para você. E eu tô lá para isso. Independente. Então, assim, se a minha missão é construir bons projetos de leis que amanhã virarão leis e trarão benefícios para a sociedade, me desculpa, se amanhã ou depois, na urna, pelo fato de eu estar próximo ao político de esquerda conversando Uhum. e os eleitores entenderem que eu agi errado de tirar uma foto, porém de trazer um projeto de lei bom, Uhum. e me tirarem do cenário político, paciência, mas eu vou com a minha consciência tranquila e eu vou para casa tranquilo, sabendo que eu fiz o que era correto. Porque não tem como você trabalhar sozinho na política. Você É depende verdade. dos outros políticos para aprovar um bom projeto. Você tem que ter um bom diálogo, você tem que agir sempre de maneira respeitosa com todos, e eu procuro fazer isso. Se amanhã ou depois eu for mal interpretado, eu espero que procurem saber da verdade. Falei, foi mal interpretado. Oh, ele estava abraçado com um político da esquerda. Falei, peraí, vamos pegar vamos contextualizar por que que aconteceu isso, e eu francamente explicarei. Hoje a gente tem uma visibilidade até boa em redes sociais, eu procuro sempre trazer essas respostas
principalmente aos meus seguidores, e mostrar que a gente vem trabalhando. Eu criei até um Instagram paralelo, que você trabalha com redes, você sabe que, infelizmente, muitas vezes matéria política, ela derruba o algoritmo, ela derruba os números da página. Sei muito bem. Então eu criei um paralelo, outras páginas paralelas do vereador, e ali eu publico, nem que seja um buraco que foi tapado, foi solicitado pelo município para tapar um buraco, eu coloco lá. Foi solicitado uma desocupação de uma área da prefeitura que estava sendo utilizada para tráfico de drogas, para, enfim, tráfico de drogas, uma área que estava sendo utilizada para roubos, enfim, estava sendo utilizada por marginais. Foi feita essa desocupação através de solicitações nossas, eu vou lá e publico no outro Instagram, porque eu sei que no meu Instagram natural, nas minhas redes normais, ela acaba derrubando. E aí, muitas vezes, o que acontece? Entra um cidadão lá e comenta assim, esse cara não tá fazendo nada. Aí, eu educadamente sugiro, dá uma olhadinha aqui na página Vereador Sargento Nantes, nessa rede aqui. E quando a pessoa vai lá, ela se depara com a pancada de trabalho que a gente vem executando. Ali é meio que uma prestação de conta do mandato. Acho que é um bom jeito mesmo. Foi uma maneira... Tu tava falando, a gente tava conversando aqui da relação polícia-político, né? Tu falou assim, cara, uma das primeiras coisas que tem que aprender o polícia quando chega na política é que ele não é mais polícia, né? Isso é interessante, porque 16 anos de polícia é hierarquia e disciplina do início ao fim, né? Isso me parece, muito diferente do que tu encontra num ambiente, sei lá, numa Câmara de Vereadores, ou sei lá, pode se encontrar na Câmara de Deputados, né? Porra, e tu acha que ter sido polícia te ajudou, no fim das contas? Porque, olha, é um modo de vida específico, né? O militarismo, né? Sim. Os pilares hierarquia e disciplina, eles fazem parte do dia a dia, né? Enverga, mas não quebra, né? Aquela frase. Tu questiona pouco uma ordem de um superior, né? Sim. Quase nunca. Exatamente. Né? Na realidade, até crime, dependendo da maneira que você questionar. Exato. Você pode responder crime, ser preso. E agora tu tá num lugar que tu tem que senta com os caras, troca ideia, chega a conclusões, não sei o quê. Te ajudou, cara, ou te atrapalhou? Ajudou, né? Na realidade, o militarismo, quando ele é aplicado até em grandes empresas, você pegar as grandes empresas do Brasil, boa parte foram pautadas, principalmente as empresas da década de 60 para cá, que estão em pé até hoje, elas foram estruturadas numa maneira bem similar ao militarismo. O militarismo, ele vai te trazer a disciplina, ele vai te trazer expertise. A gente estava na rua o dia todo, lidando com o marginal, então você tem que ter uma agilidade, tem que ter uma expertise, você tem que perceber as coisas mais rápido. Então isso na política também, o que acontece? Muitas vezes tem movimentos de malandragem na política que quando você se liga, você vai lá e você interrompe. Você pede uma votação nominal, você acaba derrubando algumas malandragens que muitas vezes vão circular no meio ali, e que os caras ficam putos e olham pra você e falam, porra, meu. Fala, então, o tirocínio, porra. O tirocínio tá aqui ainda, meu. Você não vai dar chapéu aqui. Então, acontece. Ajudou bastante, cara. Eu acredito que a vivência na polícia, eu procuro, inclusive, muitas vezes fazer paralelos, tá? Eu procuro dizer, como que eu agiria na polícia? Aí eu venho, eu faço um paralelo, eu falo, acho que dessa maneira aqui se encaixa. E acabo utilizando. Eu procuro sempre fazer esse paralelo da experiência policial com a vida política. E tem dado certo. Eu fui eleito no final do ano passado corregedor da Câmara. Corregedor da Câmara é a pessoa que, como se fosse o presidente do Conselho de Ética. Então, ou seja, qualquer irregularidade que é cometida por um parlamentar, por um vereador, quem vai julgar sou eu e mais 6 vereadores. Mas eu que presido isso, como corregedor. Então... Mas isso é uma eleição? É uma eleição interna entre os vereadores. Eu fui eleito por 40 votos a 13. Eu me coloquei à disposição. Na realidade, foi sugerido que eu fosse o corregedor. E assim, e aí, para que todos saibam aqui, né, para surpresa, eu fui eleito com votação unânime dos vereadores do PT. Por exemplo, os vereadores do PT votaram em mim. E confiaram, em tese, o cargo deles... Perfeito. Por conta de uma conduta justa. Eu lembro que uma das perguntas deles foi, você não vai usar isso para fazer politicagem. E eu olhei no olho do líder na época, da líder, e falei assim, ó, você está falando com um homem. Eu sou um cara justo, sensato. Se for algo que eu
que eu veja que de fato cometeu, se eu vislumbrar uma irregularidade, é óbvio que a gente vai tocar para frente. Mas de maneira alguma eu vou utilizar isso para ser um canalha e fazer movimentos políticos para prejudicar vocês. Tu deixa esse bigode já nessa intenção, né? É, meu irmão, isso aqui é no fio do bigode.